Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, todo mundo. Galera, bom demais. Estamos reunidos mais uma vez para louvar e adorar a Deus, né? E esse mês todo a gente está falando a respeito de trabalho, né? Então o título, né, do nosso tema de abril é a relação, né, que nós devemos ter com o trabalho, uma perspectiva bíblica do trabalho. E agora, né, quarta-feira, eu acho, né, dia 1º, é o dia do trabalhador. Então, vai chegar na quarta-feira, vai ser feriado, todo mundo vai curtir, né? Não, que massa, né? Vou folgar, vou ficar de boa. Ou às vezes uns não, outros sim. Mas é feriado. E quem não gosta de um feriado, né? Então, o objetivo desse mês foi a gente chegar, né, nesse dia 1º com o entendimento do que é o trabalho, de qual é a visão bíblica do trabalho, do que Deus fala a respeito do trabalho, né? Então, ao longo desse mês todo, a gente trabalhou sobre essa temática. Então, se você não pôde estar aí durante os domingos, tem o nosso canal lá no YouTube, você pode depois assistir com calma, ver todos os tópicos que a gente abordou. Mas nós estamos fazendo uma construção. E chegando nesse final, né, agora que a gente vai fazer esse encerramento, nós precisamos ter o nosso entendimento transformado ou, no mínimo, ter avançado um pouco. Porque senão não adianta. A gente vai continuar com uma mentalidade, com um pensamento que muitas vezes não vai surtir uma transformação que Deus quer que a gente viva. Então a gente vai continuar sendo pessoas religiosas, nós iremos continuar sendo pessoas que, quando entram ali por aquela porta mágica, se tornam crentes, né? Vestem uma roupa e quando sai lá de fora vira pagão. É filho do diabo, né? E aí, segunda-feira, cada um por si, Deus por todos, e o pau quebra. E a gente se esquece daquilo que a gente aprendeu. Então, meus irmãos, chegar no dia 1º agora, dia do trabalhador, nós precisamos ter o nosso entendimento transformado. E como a gente falou aí ao longo do mês, nós precisamos entender que o trabalho ele não foi fruto do pecado. Porque muitas vezes a gente acha, não, o homem pecou, então por isso um castigo que Deus colocou sobre ele, não, você vai trabalhar agora, você vai ter que suar a camisa para ter o seu sustento, e aí agora você vai sofrer, essa é a punição. E meus irmãos, como a gente viu, o trabalho já foi designado por Deus para o homem desde antes da queda, desde antes do pecado. Então o homem já foi criado com um propósito. O homem não foi criado para ficar debaixo de uma rede, deitado, com uma aguinha de coco debaixo do braço e usufruindo da criação. Não, Deus já deu um objetivo, um propósito. Olha, você vai cuidar do jardim, você vai nomear todos os animais, todos os bichos, você tem um propósito. Mas não era esse o propósito de Deus como um todo. Porque não era o objetivo de Deus deixar o homem num jardim dando nome para bicho, igual o Ari falou semana passada. Mas ele tinha um propósito muito maior. Então Deus está construindo uma história. Deus ele está desenhando uma narrativa que vai culminar numa cidade santa, com pessoas que são parecidas com Cristo. Então o objetivo de Deus, o plano de Deus nunca foi ter um homem preso num jardim, mas foi construir uma família numa cidade santa. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso, porque isso vai desbloquear muita coisa na nossa vida. Isso vai abrir a nossa mente para que a gente possa nos relacionar com o trabalho que Deus tem colocado para nós fazermos, em todos os aspectos. E nós precisamos entender também que o trabalho não é apenas o seu emprego, que trabalho e emprego é diferente. Porque muitas vezes quando a gente fala a respeito de trabalho, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? É você bater o dedo lá agora, né, que é biometria, segunda-feira, 8 horas da manhã, e sair às 6. E meus irmãos, trabalho é muito mais do que isso. Nós fomos chamados para trabalhar, porque nós somos filhos de um Deus que trabalha todo o tempo. Deus ele está trabalhando em nós e através de nós. Deus ele é um Deus trabalhador. E aqueles que são filhos de Deus, eles comungam, eles participam dessa natureza trabalhadora de Deus. Então, se você é filho de Deus, meu irmão, não tem que ter espaço para preguiça e para falta de empenho. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus preguiçoso. E o nosso Deus, ele é empenhado em tudo aquilo que ele faz.
Então, se nós falamos que nós somos filhos de Deus, mas nós somos preguiçosos, nós somos relaxados com aquilo que Deus tem colocado para a gente fazer, meu irmão, tem alguma coisa errada. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e ver se de fato nós somos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são pessoas que trabalham. Porque Deus é um Deus trabalhador. Deus ele está trabalhando antes, durante e depois. Deus está trabalhando em nós, num processo de santificação. Então, a partir do momento que a gente recebe a palavra de Deus, que a gente tem o nosso entendimento iluminado, a partir desse momento dá-se início a um processo de santificação, que agora é Deus trabalhando em nós, para que a glória dele seja revelada, através da nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, não tem como eu ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, se Deus não estiver trabalhando primeiro em mim. Então Deus primeiro ele está trabalhando no meu coração, nas minhas emoções, no meu entendimento, na minha vida, para que então, e através de mim, eu possa ser usado, para que Deus trabalhe na vida de outra pessoa. Porque não acaba em mim. Porque se Deus tivesse um propósito de apenas me salvar, quando eu convertesse, né, a gente fala isso demais, Deus vinha e pum, dava um infarto fulminante na gente, a gente morria, pum, caía. Já ia para o céu, os problemas já estavam resolvidos. Mas por que isso não acontece? Porque Deus quer trabalhar através de nós, para que outras pessoas conheçam aquilo que nós temos experimentado. Então, meu irmão, entenda que Deus, ele está trabalhando. E aí, eu queria que a gente abrisse em 3 textos, para que a gente pudesse trabalhar aqui hoje. Primeiro, abra em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 5. A gente vai ler Efésios, Colossenses e 1 Pedro. Efésios 6, versículo 5. Beleza? Efésios 6, versículo 5. Eu vou ler na minha versão aqui a NVT, certo? Efésios 6, a partir do versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores, terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Agora pula aí um pouquinho para frente, Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Colossenses 3, versículo 22. Pula só 2 livros aí para frente. Colossenses 3, a partir do versículo 22. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Agora, para encerrar, 1 Pedro, passa um pouquinho aí para frente, capítulo 2, versículo 18.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Beleza? Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrerem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Só isso. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós queremos te clamar para que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, que o Senhor traga cativo o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que a Tua palavra ela possa gerar transformação, Pai, na nossa vida, Pai. Que não seja apenas algo que a gente vai ouvir aqui e já vai se esquecer quando a gente sair, Pai, mas que seja algo que venha gerar uma transformação, Paizinho. A partir de amanhã, quando a gente acordar, a partir do momento que a gente sair dessa porta, Pai, transforma o nosso entendimento, Paizinho, à luz da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, é o seguinte, esses 3 textos, né, que eu separei aqui para a gente nortear tudo aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, ele trata de um assunto, né, o destinatário dessas cartas, né, a orientação de Paulo aqui, né, e de Pedro, é para os escravos. Porque naquela época ainda existia, né, esse lance da escravidão, e quando a gente pega alguns textos aqui, ele dá orientação, né, para os pais, para os filhos, para as esposas, e logo depois ele vai falar a respeito dos escravos. Por quê? Porque ainda existia esse lance. Então o escravo ele trabalhava, né, na família, então ele tinha lá os seus deveres, ele tinha os seus afazeres, e eu estava pesquisando, né, e ele fala que quando o dono ou o escravo convertia, cria em Cristo, começava uma treta, começava um negócio ali meio que desconfortável para ambos os lados. E aí Paulo, na sua sabedoria, ele escreve essas cartas, né, e Pedro também ele vai falar a respeito disso, dando essa orientação para os escravos. Tudo isso que a gente leu aqui. Mas hoje não tem escravidão mais, né? Hoje nós vivemos na sociedade livre, onde tem as leis trabalhistas, onde tem todo um processo, né, onde a gente é beneficiado. E o que nós precisamos entender é que, mesmo agora, nós não sendo escravos, nesse sentido literal da palavra, como era antigamente, todos nós estamos debaixo de autoridade de alguém. Ou você quantos aqui trabalham, né, em empresa privada aí durante a semana? Vão ter o seu gerente, vai ter o seu chefe de área, vai ter aí o seu diretor, vai ter alguém que te dá ordem, que manda em você. Então, existe uma superioridade e uma subordinação. Existem hierarquias no mundo hoje. Às vezes você não trabalha ainda, mas dentro da sua casa, quem manda lá é seu pai e sua mãe. Ao menos deveria, né? Então, os filhos, eles devem honrar os seus pais. Por quê? Porque a autoridade da casa está sobre eles. E isso a gente lê também, um pouco antes desses versículos que a gente leu, essa orientação. Então, querendo ou não, todos nós estamos sob a autoridade de alguém. E aqueles que não se acham, ou às vezes que não têm um trabalho, né, que tem um gerente, que tem um gestor em cima de você cobrando por resultados, meu irmão, você tem um Senhor que é Cristo. Então, de tudo, você, nós somos escravos de Cristo. Nós temos o mesmo Senhor e nós devemos servi-lo a Ele. Então, existe essa hierarquia. E já dizia, né, um ditado ou uma frase, sei lá, que fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se você tem juízo, você obedece àquele que está em cima de você, aquele que você tem que prestar contas. Então, nós estamos sobre essa perspectiva. A gente está sobre essa realidade. Mas, nós vivemos em tempos de crise.
crises existenciais, crises de significado, de propósito e de sentido. Muita gente está entrando em depressão, muita gente está tendo crise, né, de ansiedade, porque não entende o significado, o propósito e o sentido do porquê que elas estão fazendo algo. Então, lá no trabalho, às vezes ela entra em crise porque aquilo que ela faz, ela não gosta. Porque aquilo que ela desempenha ali, ela acha que ela está dando lucro para alguém e que ela ganha pouco. E aí isso vai gerando na pessoa uma revolta, uma inquietação, algo que vai fazer com que isso gere problema lá na frente. Então, a nossa geração, ela sofre dessa doença. Ela sofre desse entendimento, dessa falta de propósito, de sentido, de significado, da gente fazer o porquê das coisas ordinárias que a gente faz e realiza durante a semana. E eu não estou falando apenas a respeito de emprego, mas em todos os aspectos do trabalho que nós fomos chamados para Deus para fazer. E aí, o que nós precisamos entender primeiramente? Deixar de focar naquilo que nós estamos fazendo, para primeiro nós entendermos quem nós somos em Deus. Porque às vezes, meu irmão, a crise que você está enfrentando é que você está preocupado tanto naquilo que você tem que fazer, que você perdeu a sua identidade em Cristo. Então você faz, você executa bem uma tarefa, mas você não tem o senso de propósito, de significado e de sentido daquilo que você está fazendo. Então você às vezes se sente um robô, ou às vezes você se sente fazendo algo que você não gosta simplesmente por obrigação. E isso vai gerando no nosso coração, né? Isso vai gerando na nossa vida esse tanto de crise que a gente está tendo. Que, como eu falei nas semanas passadas, gerações anteriores à nossa não tiveram. Se você pegar aí, né? Fiz 33 anos ontem. Se a gente pegar aí uma geração anterior dos meus pais, nasceu lá em 1950, 60, por aí, as crises deles eram outras. As preocupações deles eram outras. Se a gente pegar mais anterior, a gente vai ver que eram outras também. Mas eram homens e mulheres que honravam um compromisso de viver uma vida digna, de construir uma família, de ter objetivos claros. Então, essas gerações passadas, eles não tinham preguiça de trabalhar. Os caras, as mulheres, não eram preguiçosos. Se a gente pegar e ver aí, é só a gente ver a quantidade de pessoas na família. Minha tia teve 4 filhos. 3 mulheres, depois nasceu um homem. Meu pai e minha mãe teve 3, eu e mais 2. E se a gente pegar antes, né, se a gente pegar o exemplo da minha esposa, que o avô dela lá, né, teve quantos, Laís? Bisavô. Quantos? 12. 12 filhos. Então você pensa, a gente está entrando em crise, né, tendo vários problemas psicológicos com um filho. A gente fala, nossa, eu não aguento mais. E você, velho, pega a galera para trás, a galera tinha no mínimo 3, e aí o negócio ia abrindo. Então por quê? Porque esse pessoal não tinha preguiça. Eles entendiam o porquê, o propósito daquilo que eles eram chamados para ser. Então, nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo, primeiramente. Porque a partir do momento que a gente entender quem nós somos, a nossa identidade em Deus, que nós somos filhos de um Deus que trabalha a todo tempo, meu irmão, muitas das nossas crises vão diminuir. O dinheiro, às vezes, você está gastando com psicólogo, com psiquiatra, com remédio. Meu irmão, você poderia estar gastando com outras coisas. Não que isso seja errado, não que isso seja ruim. Porque existem pessoas que precisam disso por um certo período. Mas à medida que nós fomos caminhando com Cristo, nós precisamos nos libertar dessas coisas. Porque Cristo morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E nós precisamos abraçar, nós precisamos encarnar a vida de Cristo em nós. Então, meu irmão, assuma a sua identidade em Cristo. Entenda quem você é. Entenda que você é filho de um Deus que trabalha.
Entenda que você é filho de um Deus que criou todas as coisas, que tem um propósito, que tem um objetivo. Então, antes de você fazer, antes de você realizar, antes de você executar uma tarefa, meu irmão, entenda que primeiro você é filho de Deus. E aí, quais que são as implicações disso, né? O que isso vai mudar na minha vida? De fato e de verdade. O trabalho, e aí entendam o trabalho como todo esforço físico, psicológico, emocional, que você realiza para que algo aconteça, e aí você abre esse leque, né, para vários outros aspectos, não apenas no seu emprego. Todo o trabalho que Deus coloca para a gente fazer, para a gente realizar, meu irmão, sabe qual que é o propósito dele? É nos impulsionar para o relacionamento com as pessoas. O trabalho que Deus coloca para os filhos dele realizar, o propósito é para que a gente se encontre com as pessoas. Porque senão, sabe o que acontece? A gente quer se fechar. Nós queremos viver na nossa vida, no nosso gueto, na nossa casa e nos prender e nos fechar. Mas o que o trabalho faz com que a gente realize? Sair para fora. Faz com que a gente abra a porta de casa e saia. E quando a gente sai, o que acontece? A gente se encontra com pessoas. Então, meu irmão, o propósito de você se levantar todo dia de manhã não é para você pagar a conta, meu irmão. Se você está vivendo para pagar a conta, você está vivendo uma vida medíocre. O propósito para que você saia da sua casa é para você ser um instrumento de transformação de Deus. Para que quando as pessoas se encontrarem com você, elas se encontrem com o Filho de Deus e não com o filho do diabo, que só reclama, que só murmura, que só acha ruim. Então, meu irmão, entenda isso. E nesses encontros, nós iremos revelar aquilo que Deus é em nós e através de nós. E aí, eu queria entrar aqui nos textos que a gente leu. Efésios, Colossenses e 1 Pedro. Para que a gente possa identificar 3 aspectos que nós precisamos entender. Se nós somos empregados ou se nós somos trabalhadores. E dentro desses 3 pontos que eu vou colocar aqui para a gente meditar e para a gente pensar, o objetivo é para que você faça uma análise da sua vida, para que você olhe para a sua semana aí, como que você tem se relacionado com tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida para você trabalhar, para você realizar, e que você conclua, não, eu sou um empregado ou eu sou um trabalhador? Então, à luz desses 3 textos que a gente leu, o primeiro ponto, o empregado, ele é refém e ele está condicionado pelas circunstâncias. Esse é o empregado. Ele é refém das circunstâncias. Então, quer um exemplo? Vou dar o exemplo de uma empresa. O cara, ele só é produtivo se tiver uma recompensa financeira. O cara, ele só trabalha bem, ele só realiza aquilo que ele tem que fazer se tiver um agrado no final. Esse é o empregado. Essa é a mentalidade do empregado. Outro exemplo. Eu só invisto no meu casamento se a minha esposa ou se o meu esposo, ele fizer a parte dele. Se ele cumprir com as obrigações dele. Se ele não tiver cumprido com as obrigações dele, então eu vou ser o pior marido, ou vou ser a pior esposa que essa pessoa vai ter. Meu irmão, isso é pensamento de empregado. Isso é pensamento de pessoa que não entendeu a sua identidade em Cristo. E qual que é a vocação, qual que é a identidade do trabalhador para o qual nós fomos chamados para ser? Ele entende que ele deve oferecer o seu melhor para Deus, independente das circunstâncias, através de tudo o que ele faz. Então, meu irmão, o trabalhador, ele realiza todas as coisas que ele tem que realizar, porque ele entende que ele é filho de Deus e que o nome de Deus está em jogo, que a glória de Deus, através da vida dele, está em jogo. Então esse cara, ele não vai dar mau testemunho no seu emprego, porque ele entende
que ele está ali para a glória de Deus. Então ele vai empenhar o máximo de esforço, de talento, de preparação, para fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque ele não está servindo o gerente, o dono da empresa, mas ele está servindo a Deus. Então esse é o pensamento do trabalhador, essa é a característica do trabalhador. E se a circunstância estiver ruim, ele vai continuar sendo o melhor funcionário que aquela empresa pode ser. Se o casamento dele estiver desmoronando, ele vai continuar sendo o homem e a mulher de Deus, para que o seu companheiro se torne o homem e a mulher de Deus que Deus deseja. E ele vai até o fim, porque Deus, ele é o justo juiz. E ele está vendo todas as situações, todas as circunstâncias. E ele, na medida da sua graça, da sua misericórdia e da sua vontade, ele vai cumprir aquilo que ele determinou para a sua vida. Então, meu irmão, se a situação na sua empresa está ruim, você continue sendo um bom funcionário. Você continue trabalhando segundo aquilo que você foi contratado para realizar. Mas não difame, não envergonhe o nome de Cristo, porque senão o testemunho vai ser horrível. Trabalhe para que o nome de Deus seja glorificado. E o segundo ponto, o empregado, ele faz só o que é pedido e o que é mandado. Ele é aquele servo inútil. Ele só faz por obrigação. Na sua realidade, meu irmão, você está fazendo só por obrigação? Só porque você tem que fazer? Só o que te pedem? Só o que te mandam? Você está passando lá, você vê uma situação, e se não for do seu departamento, se não for da sua responsabilidade, você passa reto, você finge que não vê e deixa o resto explodir. Esse é o pensamento do empregado. Ele faz apenas por obrigação. Ele é o servo inútil. O servo inútil que só faz aquilo que é mandado. Mas o trabalhador, ele vai além. Ele enxerga onde ninguém vê naturalmente. Sabe por quê? Porque ele faz por amor. A motivação que faz com que ele realize as coisas é o amor que vem de Deus. E muitas vezes não vai ser o amor pela atividade, pela tarefa em si. Às vezes é por isso que você está se cansando, você está desanimado. Porque o amor que você precisa ter não é pela tarefa, mas é pelas pessoas. Porque Cristo morreu por nós, por pessoas. Então o trabalhador, ele enxerga isso, ele enxerga além. Ele vê onde apenas o empregado normal, ele está vendo. Mas o trabalhador, o Filho de Deus, ele vai longe. Ele enxerga e ele faz as coisas motivado pelo amor. Amor pelas pessoas. Então todo mundo que se encontra com esse cara, com essa mulher, fala, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Porque o tratamento que eu recebi foi diferente. O serviço que ele me prestou, o produto que ele me vendeu, é de alguém que não é desse mundo. Porque outra pessoa teria me passado a perna, teria me enganado, teria me tratado mal, teria me dado uma má resposta. Mas o trabalhador, ele entende que ele faz por amor, amor às pessoas. O encontro que ele tem com todos aqueles que vai passar pelo dia dele, vão ser encontros que vão glorificar a Deus. E um outro exemplo, né, que eu queria dar também, é que a gente tem muita dificuldade a respeito desse lance de tarefa, né? Então, muitas vezes a gente só vem no culto se a gente tiver uma atividade para fazer. A gente só participa de algo se a gente precisar ajudar em alguma coisa. E esse é o pensamento do empregado. Esse é o pensamento do servo inútil. Não, vai precisar de mim? Não, então vou ficar de boa, vou ficar aqui assistindo Netflix. Vai sair a segunda temporada do Game of Thrones, né? E aí eu vou descansar. Vou ficar de boa, porque aí depois eu vou curtir. Porque eu não vou ter nenhuma obrigação, não vou fazer nada, e aí eu não venho, não participo. Esse é o pensamento do empregado. O pensamento do trabalhador, ele frequenta, ele participa, porque ele entende que ele está sendo usado por Deus para revelar o amor dele
em tudo aquilo que ele faz, até mesmo se ele não estiver fazendo nada, porque as pessoas querem estar junto dele, porque a presença dessa pessoa traz ânimo, traz alegria, traz motivação. Então ele faz por amor, ele não faz porque alguém está pedindo, ele não faz porque ele é obrigado, mas ele está porque ele é motivado pelo amor de Deus, porque o amor de Deus ele vem para encontrar com as pessoas. E por último, o empregado, ele vê tudo como um fim em si mesmo. O empregado, ele vê o seu emprego como um Deus. Já viu aquelas pessoas que são workaholics? São viciadas no trabalho? Que o trabalho virou um objeto de veneração? Que ela faz de tudo. Ela dá a sua vida pelo trabalho, pelo emprego. Faz hora extra, trabalha sábado, domingo, feriado. E essa pessoa, ela não mede esforços para satisfazer esse Deus, porque ela acaba se tornando um Deus. Então, quando o nosso emprego, quando a nossa atividade se torna o primeiro lugar da nossa vida, isso se torna um Deus. Isso acaba sendo um fim em si mesmo. E aí é por isso que muitas vezes, muitas pessoas entram em crise quando elas são demitidas. Quando elas chegam para trabalhar e às vezes o chefe dela chega e fala, ó, infelizmente não vai dar para continuar, tchau, obrigado. E no pensamento do empregado, ele surta, o chão dele cai. Por quê? Porque o emprego virou um fim em si mesmo. Porque a atividade virou um fim em si mesmo. Mas o trabalhador, tudo que ele faz é um meio para glorificar a Deus. Então o trabalho é um meio para que ele glorifique a Deus. Então, independente se ele for demitido de algum lugar, independentemente, às vezes, se a igreja que ele está frequentando fechar as portas, esse cara ele não vai ter crise em procurar outro lugar, porque ele entende a sua vocação, o seu chamado como trabalhador. Então tudo que ele faz, todos os lugares em que ele está, ele entende que é um meio para o qual Deus vai usar ele para a glória dele. Então, meu irmão, qual que é a sua motivação? Se você chegar amanhã onde você trabalha e você for demitido, qual que vai ser a sua reação? Se chegar semana que vem aqui a gente falar que vai fechar o manifesto porque não deu para pagar as contas, que o dinheiro acabou, o que você vai fazer? Você vai continuar a sua vida e vai esquecer de Deus, vai virar um pagão? Ou você, entendendo que você é filho de Deus, você vai encontrar outro lugar, encontrar outros irmãos para continuar a sua jornada? Você é empregado ou você é trabalhador? Essa é a pergunta. Essa é a reflexão para essa noite. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar, para a gente poder louvar a Deus por esse tempo e para que o Espírito Santo ele possa transformar o nosso entendimento. Porque de todos esses textos que a gente leu, depois você pode ler com mais calma, as condições muitas vezes não eram favoráveis, mas a orientação era: vocês não estão servindo a homens, vocês estão servindo a Deus. Quem é seu Senhor? No nome de Jesus.